Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Gilberto aqui, trazendo mais um vídeo aí, mostrando passo a passo de como eu chego no resultado de algumas peças. A peça dessa vez em questão é o Dhalsim do Street Fighter 6, tá aparecendo para vocês na tela aí. Galera, eu vou mostrar como eu fiz do início ao fim. Geralmente são peças que as pessoas encomendam, eu gravo o vídeo e trago para vocês aqui como eu cheguei no resultado final. Longe de ser um tutorial, longe de ser ensinando alguma coisa, mas são coisas que eu aprendi, que eu fui testando e chegando até ver como chegar no resultado que eu desejo. Então, espero que gostem do vídeo. Se gostar, deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e bora lá conferir esse vídeo. Começando como sempre pela base, gosto de começar por ela, que assim eu consigo montar e estruturar o personagem conforme eu vou pintando ele. Começo fazendo a aplicação de um fundo preto para fazer um efeito de madeira, tentar deixar o mais real possível. Fazemos a aplicação do fundo preto, aqui eu tinha passado o primer cinza porque eu estava sem primer preto. Então depois da aplicação desse fundo preto, eu venho fazendo um dry brush com um marrom normal. Aqui eu vou usar basicamente 100% de tintas acrylex. Depois que eu faço o dry brush com o marrom mais grosseiramente, para poder pegar bem a parte de madeira ali, eu venho e entro com um dry brush com o amarelo ocre, já com um pincel um pouco mais seco do que o marrom, porque querendo ou não eu quero que ele mantenha um pouco do marrom, e assim por cima pego o amarelo ocre por cima do marrom para fazer uma transição, um efeito mais de desgastado nessa madeira. E depois de aplicar todo o amarelo ocre, eu venho com o areia. O areia eu já trago o pincel bem seco mesmo, pegar só nos cantos ali, nas partes onde pegam mais luz, digamos assim, e para fazer um efeito, digamos que mais desbotado da madeira. Depois que eu termino a base, vamos para a parte dos tecidos da toga ali do Dhalsim. Eu vou começar aplicando o amarelo ocre em todo ele. Esse modelo do Thiago aqui tá incrível, tem uma textura muito linda mesmo. Modelo da Sublime Skins. Depois de fazer a aplicação do amarelo ocre, eu venho fazendo um dry brush com o areia por cima, para fazer o efeito de desgaste, querendo ou não, ele é um cara já com quase 100 anos, digamos assim, então esse tecido deve estar bem desgastado. Vou pegar um preto diluído ali, fazer quase um washzinho e vou fazer os detalhes de sombra desse tecido. Fazer as marcações, os vincos de sombra ali onde fica mais dobrado, digamos assim, para ficar com um efeito bem legal. Depois eu venho novamente com o dry brush com areia para criar uma transição mais suave entre essas sombras e o amarelo ocre do tecido. Depois disso eu vou pintar a parte da sunguinha dele, digamos assim, né? Eu vou usar o areia ali. É uma cor meio um branco meio sujo, então eu vou usar direto o areia, que fica mais tranquilo. Depois desse areia eu vou fazer um washzinho por cima dele, vocês vão ver mais pra frente. Agora vamos fazer o detalhe que tem nessa faixa dele, nesse tecido aqui. Ele tem um elefante ali. Cara, esse elefante deu trabalho. Aqui a tinta bem diluída no vermelho, pincelzinho com a ponta bem fininha, tranca a respiração. E agradeço aqui que o Thiago fez um relevo bem legal, então ajudou bastante, facilitou bastante um pouco da pintura. Mas mesmo assim precisa de muita paciência, muita calma, mas confia no resultado que vai dar certo, galera. Já pro cordão ali, que é uma corda grossa já que usa para segurar essa toga dele ali, eu vou usar o vermelho escarlate, que é um vermelho um pouco mais escuro, um vermelho diferente do vermelho que eu usei para fazer o desenho do elefante ali. Depois que eu faço o vermelho escarlate ali, eu faço um dry brushzinho com o vermelho normal para criar uma transição. E tem uma outra corda mais fina em cima, e essa eu vou usar o marrom. E vou fazer um dry brush com o amarelo ocre, porque não ela remete mais uma corda mesmo. Essa peça aqui eu usei bastante as referências do jogo, eu peguei todas as referências do jogo, eu não joguei, mas eu peguei o rapaz que encomendou, pedi para ele mandar para mim, ele pegou uma referência 360 de dentro do jogo mesmo e mandou e falou assim, cara, pode pintar igual ao jogo que vai ficar incrível. E depois disso eu venho fazendo a aplicação de as argolas metálicas que tem ali, como de praxe, eu já falei em outros vídeos. Eu gosto de fazer a aplicação do fundo preto e depois eu aplico o metálico por cima. Aqui eu estou usando a tinta alumínio da Talento. Ela tem uma viscosidade melhor e ela vai dar um aspecto mais legal do que o prata da Acrylex. Depois dessa parte toda pronta ali, eu vou fazer a aplicação de um wash. Vou fazer o wash preto e aplicar ele com o aerógrafo. E querendo ou não, assim ele penetra melhor, acho, nas fissuras. Depende de certos washes que você aplica, você precisa aplicar com pincel e outros você aplica com aerógrafo. Como aqui eu quero criar mais um efeito de sombreado, eu vou fazer a aplicação com aerógrafo e muitas das vezes de baixo para cima na peça.
E para fechar a peça com chave de ouro aqui, eu vou fazer um dry brushzinho com um amarelo bem suave ali, pincel bem seco mesmo, só para trazer um pouco mais de luz nas pontas, onde pega mais efeito de luz no tecido. Chegando agora na parte do corpo, aqui eu vou usar um negócio que eu andei testando aqui. Eu fiz a aplicação na pele todinha dele com um amarelo ocre bem suave. Aí depois eu vim fazendo o que? Eu vim fazendo as demarcações do músculo dele com um marrom bem diluído ali, quase um washzinho. Eu vou fazer toda a marcação da musculatura dele antes de fazer a pintura. Aí depois que eu fizer toda essa demarcação, eu vou começar fazendo a aplicação de alguns washes ali, intercalando entre vermelho, amarelo, até mesmo o marrom, para poder dar uma escurecida nesse tom de pele dele. Porque querendo ou não, ele tem uma pele um pouco diferenciada, ele não chega a ser um moreno, mas também ele não chega a ser um bronzeado, ele tem uma cor de indiano, digamos assim, uma cor um pouco diferente, né? Então, como eu falei, aqui vai muito da questão de controle e mistura de washes. Você pode olhar a referência e sempre intercalando. Geralmente aqui eu uso o vermelho, o amarelo e o azul, mas tu pode usar alguma coisa diferenciada. Nessa peça eu cheguei a usar até o wash marrom e o amarelo ocre também, para chegar no resultado que eu queria. A parte mais delícia de todas as peças, que é pintar heads, independente do tamanho, meus amigos. Aqui na headzinha dele aqui eu vou fazer a pintura do olho. Comecei pelo olho já fazendo o fundo meio cinza, e depois eu vou fazer a marcação com o preto. Porém, como esse personagem ele é cego, digamos assim, pelo que eu vi na referência, eu fiz a aplicação do branco, fiz a pupila dele como preto, e depois eu vim aplicando um wash branco por cima para poder deixar esse preto mais apagado, meio acinzentado, para ficar com o efeito de que ele está por trás do branco mesmo. Já na barba, a aplicação de um cinza bem clarinho, e depois eu faço a aplicação de um dry brush branco por cima para dar um aspecto de barba de idoso, digamos assim, né? É uma coisa bem mais simples aqui. Sei que tem maneiras melhores de fazer para dar o efeito desejado e tal, mas foi a maneira que eu achei aqui e ficou um resultado bem bacana, porque querendo ou não dá para trazer um realismo, mas a gente precisa manter um pouco o aspecto do jogo. E depois do fim da barba eu fiz a aplicação de um wash preto. A aplicação dos brincos é o mesmo processo das argolas, fundo preto e depois o alumínio por cima. Já para as bandagens que ele tem no punho e nas pernas ali, eu fiz a aplicação do areia em todas as faixas, e depois disso eu fiz um dry brushzinho com o branco, e por fim eu finalizei com um wash preto em cima dela. Então dá um aspecto de velho, um aspecto de sujo, e mesmo assim ainda tem um efeito de luz e sombra bem legal fazendo esse tipo de técnica, essa aplicação. Ela fica bem simples e o resultado é bem satisfatório. Infelizmente eu acabei esquecendo de gravar a parte de pintura das faixas que ele tem no corpo, mas ali eu fiz o que? Eu fiz um wash com o vermelho e fui aplicando com o pincel nas demarcações e tirando o excesso com uma esponjinha, para poder ficar como se fosse uma tatuagem mais desgastada, digamos assim. Mas não tem muito segredo, é só ter paciência e calma que o resultado vai ficar incrível. E galera, esse é o resultado final do Dhalsim do Street Fighter 6. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários aí o que você achou dessa peça, o que você achou desse resultado dessa pintura, se ficou bom, se não ficou, o que você faria diferente. Mas meus amigos, eu gostei, o cliente gostou e muita gente curtiu demais essa pintura, essa peça. A textura tá incrível, a peça realmente tá excelente, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e bora lá. Valeu, galera! Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make, cause I don't give a fuck what you say.